Boa noite, meus irmãos. Novamente aqui reunidos para a nossa prece mensal. Hoje trazendo Niete Pimentel, uma companheira de caminhada, uma amiga da Casa de Maria de Madalena, que sempre está aqui conosco nos momentos de palestra presencial. Niete já veio à nossa casa, ela tem um contato de amizade conosco, e hoje trazemos a Niete para a nossa palestra via live. A Niete, ela atua no SEASA, mas não é aquele SEASA que alimenta o corpo, não. Ela trabalha no SEASA, que é o Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Ela trabalha como médium e ela trabalha na divulgação da doutrina espírita e na evangelização. Além desse SEASA, né, que é o Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, ela também atua no Centro Espírita Leon Denis, que é o CELD. O CELD tem várias obras, é uma casa muito importante, inclusive faz publicações de livros espíritas, e no CELD a Aniette trabalha na área doutrinária, ela trabalha nos estudos e cursos da codificação kardeciana, inclusive com as revistas espíritas, né, que muitas vezes são um pouco deixadas de lado quando se estuda. Normalmente as pessoas se atêm muito ao Pentateuco, esquecem um pouco das revistas espíritas, mas a Aniette, nos cursos e estudos, usa as revistas espíritas. Ela também atua no Encontro de Jesus, na obra social Antônio de Aquino. A obra social Antônio de Aquino o CELD tem essa obra social desde 1961, não que a Aniette esteja atuando desde 1961, óbvio, mas o CELD tem essa obra desde 1961 e a Aniette hoje atua nela também. Trabalha na evangelização, na obra social, então vejamos como a Aniette é atuante, né? E trabalha na educação à luz da doutrina espírita. Então, é com enorme prazer que a gente traz a Aniette hoje, porque ela faz palestras em várias casas. E ela tem uma frase que eu achei assim, muito legal. Ela afirma que vai aonde Jesus manda. Então, Jesus mandou que Niete viesse hoje aqui nos ajudar, trazendo mais uma visão da fé, da importância da fé em todos os momentos da nossa vida. E nesse momento que vivemos, a fé ainda é uma coisa mais importante, porque muitas vezes estamos distantes daqueles que amamos, não podemos vê-los, muitas pessoas não conseguem viajar, algumas pessoas com um pouco mais de idade evitam sair de casa. Então, esse é um momento importantíssimo para que nós tenhamos a nossa fé fortalecida. E a Aniette hoje traz como tema da nossa palestra mensal: a fé transporta montanhas. Então, nós queremos, boa noite, Aniette, nós queremos Boa noite. agradecer imensamente que você possa nos ceder o seu tempo, o seu conhecimento e as suas ótimas palavras sobre o Evangelho de Jesus. Boa noite a todos. É com muita alegria no coração, né, que a gente fala do Evangelho. É uma responsabilidade muito grande, porque falar do Evangelho é procurar o máximo que a gente possa conseguir, que ainda não somos, a humildade, né? Porque Jesus falou de uma linguagem que tocava o coração. Ele não usou de palavreados, ele usou de sentimento. E aí trazer essa mensagem do Evangelho é para chegar na alma, é para tocar o coração. Porque, na verdade, as pessoas estão, eu costumo dizer nos estudos que nós estamos com saudade de Jesus. Ele Isso. teve conosco, ofereceu e a gente rejeitou. Aí a dor chegou. Quando a dor chegou, a gente viu que o remédio era ele. E aí a gente fica com saudade dele, quer ficar com ele o tempo todo. E a gente tem o evangelho dele. E quando ele diz que onde houver dois ou mais em meu nome, lá eu estarei, está aqui.
é o Evangelho. Mesmo quando muitos dizem, mas eu sou só em casa, fisicamente, mas espiritual temos anjos de guarda, guias, protetores. Quanta gente está conosco, né? E aí podemos convidar para o culto no lar, escolher um dia, fazer esse culto no lar, e aí a Que é gente muito não vai ter, importante. né? Não vamos ter mais solidão. E aí Isso. estamos aqui agradecida mesmo pela oportunidade. Cada convite é uma oportunidade de estudo a mais que eu tenho para fazer. E eu Então, gosto que me dê o tema, né? Eu gosto que me dê o tema. Como não der, aí diante de tanta dor, de tanto sofrimento, eu digo, eu vou falar da fé. Porque estamos precisando ter certeza, ter essa fé em Deus, que Deus é nosso Pai, Ele nos ama, que o que estamos vivendo não é castigo, é o momento que nós estamos transitando na terra. E Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E nós estamos perseverando, né, gente? Nós Graças a estamos, Deus. mesmo diante da dor, do sofrimento que nos chegam, porque quando nós estamos todos, não é só o Brasil, não é só o Rio de Janeiro, é o mundo É o inteiro. planeta. E é isso, só que com a diferença. Uns dizem que estamos no mesmo barco, nós não estamos no mesmo barco. Tá? O piloto é Vivemos o mesmo, realidades diferentes. né? O piloto é o mesmo, mas não é o mesmo barco. A gente vai, nós que estamos dentro do nosso lar, com a nossa família, ou até sozinho mesmo, mas que temos o alimento, o agasalho, temos as condições, a gente está num barco, não é um iate, mas é uma embarcação confortável. Mas o irmão que está na rua, debaixo das pontes, das marquises, abandonado, ele não está nem num bote, ele está o quê? À deriva. Mas a deriva de quem? Da sociedade, não de Deus. Pode falar, está fechado. Está fechado o seu microfone. Seu microfone está... Oi. Desculpa, agora abriu. Eu vou fazer, então, a prece. Desculpa te interromper. Eu vou fazer a prece, e aí eu passo a palavra a você, para você entrar nesse tema importante da fé, porque o seu conhecimento traz para a gente uma luz, uma visão que vai somar a casa de Maria de Madalena. Então, eu vou fazer a prece, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos para trazer uma luz ao Evangelho que ele nos levou. Que Jesus possa nos envolver com a sua luz de equilíbrio, de paz, de harmonia e de compreensão, para que, envolvidos nessa luz, possamos ter fortalecido a nossa fé. Que ela seja a nossa âncora, seja o nosso cais, seja o nosso porto nesse mar tão revoltoso que vivemos neste momento. Que possamos seguir com Jesus, que possamos pedir a Ele o amparo e o auxílio, porque Ele não abandona seus irmãos, que Jesus é nosso irmão mais velho. Envolvidos por essa luz, todos aqueles que estão aqui seguindo as nossas lives, encarnados e desencarnados, aqueles irmãos que aqui não podem estar participando conosco deste momento, que eles possam ser envolvidos com essa luz e possam receber essa mensagem de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Niete, você tem a palavra para agora discorrer sobre o tema, e a gente fica aqui acompanhando com fé. Então, o que é fé? A fé que eu quero, que todos querem, essa fé podemos comprar em shopping? Podemos fazer pedido online? Um pacote de fé? 1 quilo de fé? Não. A fé
mesmo estando inata em nós, porque quando fomos criados, viemos com todos os germes das virtudes. E a fé é uma virtude que iremos desenvolver. Então, a fé, ela é construída no dia a dia das nossas vidas, através das experiências, através das vivências, através da dor. É a confiança que depositamos no Pai, em Deus. Não é mais uma fé religiosa, porque é diferente. A fé religiosa, ela é unida com os dogmas, né? E que a gente não vai julgar, criticar, porque cada um está no seu momento. Nós já passamos por ela. Hoje em dia, a nossa fé, ela tem comprovação, né? Através das experiências e das vivências. Antes de entrar no Evangelho, eu gosto muito de Leon Denis, lá no livro Depois da Morte, quando ele vai falar da fé, né? Ele diz que a fé é a confiança do homem nos seus destinos, o sentimento que o leva na direção da potência infinita. Quem é essa potência infinita? É Deus, né? É a certeza de estar seguro no caminho que conduz à verdade. E a fé cega é como um fanal, cujo foco vermelho não pode atravessar o nevoeiro. A fé esclarecida é um farol poderoso que ilumina com a viva claridade a estrada a percorrer. Aí, quando se fala nessa fé, eu gosto muito da história do centurião, né? Que quando Jesus entra na cidade de Cafarnaum, e aonde ele chegava, era aquela aglomeração, porque parecia até o dia de hoje. Todo mundo está sedento de conhecimento, mas principalmente sedento de amor. E Jesus tinha isso para nos oferecer, mesmo tendo rejeitado depois. E hoje a gente retorna, querendo o contato desse mestre divino. E aí, ao entrar, ele vê um homem se aproximar, né? Era um comandante da guarda romana, e ao chegar, ele diz: Senhor, eu estou com um dos meus servos doentes, à beira da morte. Que doença era essa? Era a lepra. E ele amava os seus soldados, os seus servos. Eram 100 soldados que ele tinha para conduzi-los. E aí, ele chega para ele, pede, porque mesmo sendo soldado romano, ele não era cego, ele não era burro, ele tinha inteligência. Ele via o que Jesus, por onde Jesus passava, o que Jesus fazia. E aí ele vai até ele, pede. Aí Jesus diz: me leva até lá. E aí ele olha para Jesus e diz: não, Senhor, o Senhor não precisa ir até lá. Porque como Senhor, eu também tenho homens ao meu comando. E se eu não vou ao local, eu dou a ordem, eles cumprem. Então, se o Senhor agora der a ordem, o meu servo será curado. Olha, gente, isso foi no ano 33, na era cristã. Esse espírito, com esse esclarecimento e pelo sentimento de amor que ele tinha pelos seus servos. E Jesus diz: vai, segue. E ele vai para a sua casa. Quando ele está retornando no caminho, corre um dos seus servos e diz: Senhor, Senhor, o soldado está curado. E ele para, vê mais ou menos a hora quando o Senhor falou: vai. E aí ele constata que aquele servo tinha sido curado naquele momento. E Jesus se vira para os seus discípulos,
para todos aqueles que estavam no caminho com ele e diz: em toda Jerusalém, eu nunca vi uma fé tamanha. Ou seja, vocês me seguem, vocês estão comigo, mas vocês não têm a fé que este homem tem. E aí, mas a quem quiser saber mais dessa história, vocês leiam o livro O Centurião, que é de uma riqueza, é de uma beleza do cristianismo na época de Jesus. E aí vamos nós. Poder da fé. Capítulo 19, a fé transporta a montanha. E começando, eu só vou pegar uns pedacinhos de cada um desse capítulo. E diz assim, vou pegar as citações evangélicas. Quando Jesus foi para junto do povo, o homem aproximou-se dele e, pondo-se de joelhos aos seus pés, disse-lhe: Senhor, tem piedade de meu filho que é lunático, que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Eu o apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei aqui esse menino. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, o fez sair do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então, os discípulos vieram e se encontrar com Jesus, em particular, e perguntaram: por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus lhe respondeu: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ela passaria, e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, versículo 14 a 20. É riquíssima essa citação de Mateus. E aí, o que acontece? A gente pega umas palavras-chave que tem aqui. Primeiramente, essa expressão muito embrutecida, muito forte de Jesus. A gente sabe que Jesus era o verdadeiro manancial, né? De paz, de harmonia. Essa linguagem ele não falaria. Mas a linguagem que ele traduzia era através do aramaico. Jesus nada escreveu. 3 anos depois da sua desencarnação, do seu retorno à pátria espírita, aos mundos celestiais, né? Ele começou os seus evangelistas a traduzir e a escrever. Então, como ele tinha de várias partes, né, do Oriente, aqueles seus evangelistas, cada um escreveria de acordo com o seu modo cultural, trazendo no seu entendimento. Então, houve alteração? Houve. E depois, esses mesmos citações são traduzidas para o latim e para o grego. Tem modificação. E mais adiante, a gente sabe que passam-se muitos anos para poder ser colocado esse evangelho. A Bíblia, né, quando ela foi traduzida, teve São Jerônimo de Praga e outros que também fizeram a tradução. Mas é interessante é tirar daqui o que Jesus quis nos falar. Primeiramente, demônio, espíritos do mal. São aqueles espíritos que ainda caminham pela ignorância. São aqueles que ainda estão ligados ao mal. Se o demônio existisse, seria a criação de Deus. Deus é bom, é justo, é perfeito. Tudo que ele cria é de qualidade, também é perfeito. Então, jamais ele criaria algo para ser condenado para sempre. Senão, ele não teria, né, esses adjetivos que ele tem, de bom, justo e misericordioso. Quando seus discípulos lhe buscam e perguntam por que eles não fizeram aquilo. Em primeiro lugar,
Enquanto Jesus esteve com eles eram para aprender, não eram para fazer. Jesus é o mestre. Jesus faz, exemplificando para passar a mensagem e a lição para os seus continuadores. E aí, aqueles homens que eram os 12 apóstolos não estavam ainda preparados para fazer o trabalho. Vem outra questão. Autoridade moral. Foi o que aconteceu. Quando é levado o garoto para Jesus, Jesus, ao olhar para aquela criança, ele viu os espíritos endemoniados, ou seja, maléficos, trevosos, que estavam utilizando aquela criança para fazer os demandos dele, cobranças ou afinidades, né? E aí Jesus dá ordem, sem falar, porque a sua condição moral era tal, a sua luz ofuscava, e ele sai, né? Ele sai, e com isso incomodou os seus apóstolos, porque eles eram nada diferente de nós. Aonde Jesus formou o seu colegiado entre os pescadores, cobradores de impostos, agricultores e donos de lares. O mais simples possível que tinha foi lá que Jesus foi formando o seu postulado. Então, poder da fé. Então, aí aqui vem um trabalho para nós meios, né? Trabalhar, desenvolver a nossa mediunidade com Jesus. E aí a gente vai aprender a lidar com esses espíritos, né? Utilizando o convite do amor para com eles. São irmãos equivocados, caminhando nas trevas, achando que estão certos, até um dia acordarem e despertarem para a luz. Então, Jesus nos traz, nesse poder da fé, através de Mateus, essa situação. O que é que eu estou fazendo enquanto espírita, enquanto médium, enquanto trabalhador que eu digo ser de Jesus? Então, vamos buscar, porque costumamos muito olhar o outro, é para nós que temos que olhar. Nós não vamos prestar conta a ninguém daquilo que nós estamos fazendo. É a nossa consciência diante de Deus. E aí a gente vai lá para nessa lição, que é o item 3, aliás, é o item 3. No terceiro parágrafo, diz assim: a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ela dá paciência e sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao seu objetivo. Então, que objetivo a gente tem da vida? Nós encarnamos, né? Tá lá 132. Para quê? Para progredir. Aí Kardec, não satisfeito, pergunta: mas só isso? Não, para contribuir com a ordem da criação. Olha lá. Então, é a dona de casa, é o senhor lá da padaria, é o irmão que vai à rua. Todos nós temos compromisso. Uns mais, outros menos. Mas compromisso todos nós temos de melhorar. E aonde estivermos, fazer o melhor. Sermos a carta viva do Evangelho de Jesus. A gente passa por situações que muitas vezes a gente pergunta: por que eu, Senhor? Deveríamos mudar a pergunta: para que, Senhor? Porque todos nós estamos vivendo situações inerentes aos nossos compromissos. Nós não estamos aqui pela primeira vez. Quantas vezes já estivemos aqui
fazendo N situações negativas, e agora nós estamos tendo a oportunidade de melhorar, porque não sei se vocês sabem, mas a melhor encarnação nossa está sendo essa. É a melhor que nós estamos tendo. Então vamos aproveitar. Enquanto tendes a luz, está lá no Evangelho. Enquanto caminhamos, que luz é essa? A luz da encarnação. É estar ainda nesse corpo. Aproveitar as oportunidades ao lado desses com quem nós convivemos. Olha lá a misericórdia de Deus. Quando se fala no coronavírus, todo mundo se assusta. Por quê? É o medo da morte. E a gente não deveria ter o medo da morte, porque é um fato. Ter cuidado, sim, né? Se cuidar, porque também, quando a gente relaxa indiferente, a gente pode entrar no mundo espiritual como suicida indireto, né? E aí, tomar os cuidados, todas as providências que a área de saúde nos pede. Mas saber uma coisa, ninguém está indo antes da hora. Somente os que estão se suicidando. E esse mês de setembro é o mês amarelo, né? Onde pedem muito para que oremos, vibremos, porque o número de suicídio é grande, gente. E muitos jovens estão se matando. Essa semana eu já recebi pedido de prece para esses irmãos. Então, a gente tem que aprender a entender que nós estamos vivendo um momento onde nós temos que mostrar o que já recebemos, o que já aprendemos. Aonde está a tua fé? Nós, quando encarnamos, já trouxemos a retorno. Não vai ser o coronavírus que vai me tirar se eu não tiver nessa listagem aí. Agora, se eu tiver, porque nós descobrimos esse vírus agora, mas ele sempre existiu. E lá no nosso mapeamento, né, no nosso currículo espiritual, tem lá a data da minha volta. Não sei se vai ser pelo corona, pelo que vai ser, não sei. Mas nós temos. Então, na verdade, o nosso maior medo ainda é a morte. Pela nossa educação do passado, que nós éramos, né, castigados com a morte. E aí, aqueles que nos castigavam, até nós poderemos ter castigado muito, esquecemos de que a morte é um fato, né? E aí a gente vai aprender a desenvolver essa fé, que ela vai nos libertar. Aí a gente lembra quando falou aqui na questão da semente da mostarda, porque a mostarda é a menor semente que existe. E quando Jesus coloca, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis àquela montanha, sai daqui para ali, e ela sairá. Isso é uma alegoria, porque a montanha, ela é física, né? Seria mexer com a lei da gravidade. E aí, quando ele se refere à montanha, são as nossas dificuldades, são as nossas lutas, são as doenças que aparecem, são as perdas dos entes queridos. Então, a gente vai aprender a lidar com isso. E não é uma fé cega, não é mais uma fé religiosa. Que lá diziam para a gente, faz isso, senão você vai para o inferno. Faz isso, senão assim. Hoje em dia a gente já procura, através dessa doutrina, que nos esclarece e que nos liberta. Ela tem que fazer isso com a gente. Ela tem que nos esclarecer e ela tem que nos libertar e consolar. Então, quando lá a gente sabe que o inferno não existe, né? Basta que pegamos lá o Código Penal que está no livro O Céu e o Inferno. Muita gente tem medo desse livro, mas a gente devia se abraçar mais a ele, porque é o código de vida para nós no mundo espiritual. Como é que eu quero chegar no mundo espiritual? Basta ver
o depoimento dos espíritos. Tem todo tipo de espírito ali dando depoimento para nós. E aí a gente vai falar da fé religiosa, condição da fé inabalável, né? Diz assim: sob o ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas as religiões têm os seus artigos de fé. Quanto à fé, ela pode ser raciocinada. É a nossa. Essa que nós estamos, que é o que os espíritos trouxeram e Kardec organizou para nós, né? É a fé cega? Não. Quanto à fé, ela pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo com a evidência e a razão. Levada ao excesso, ela produz o fanatismo. São aquelas pessoas que falam uma coisa que a gente olha, né? E que não é. Mas ela já está ali, tolhida. Ela não olha para um lado, ela não olha para o outro. É aquilo. Porque o fulano, que é o pastor da igreja tal, é o padre que é assado assim, e o fulano que é assim, porque se alguém disser que a doutrina espírita tem alguém que diz como você fazer, sai fora. Tá? Por isso que a gente tem necessidade a codificação. Quando dizem que Kardec está ultrapassado, porque não leu, não estudou nada da codificação. Kardec nunca esteve tão atual. Quando a gente pega, a gente, meu Deus, é o que está acontecendo. É isso. Então, vamos buscar mergulhar no estudo, não para a gente ficar cheio de conhecimento, né? Com orgulho exacerbado, porque sabe, não. É para pôr em prática. No momento em que nós somos convidados a passar pelas nossas mazelas, né? E saber, Senhor, se eu estou passando é porque eu posso. Porque Jesus disse que não daria fardo a quem não pode carregar. Enquanto nós estamos no mundo de provas e expiações, é um mundo mesmo onde tem um pranto e um ranger de dentes. Mas nós estamos trabalhando para sair dessa condição de dor e de sofrimento, caminhando para um mundo de regeneração, onde essa fé já está solidificada no amor a Deus, no entendimento e na compreensão a Jesus. Porque Jesus veio para mostrar o caminho da salvação, não para salvar-nos. A salvação quem faz somos nós. Cada um, se a gente segue essa lei divina, felicidade à vista, vida futura. O nosso olhar não pode estar focado no aqui e agora. Não podemos colocar todas as nossas fichas no corpo que temos. Ao contrário, cuidar dele porque é o instrumento para que eu, espírito, possa progredir. Mas focar no eu, espírito. Ele precisa brilhar. Ele precisa crescer. Ele precisa evoluir. E aí, quando diz aqui no 7, né? Diz vulgarmente que a fé não se receita. Daí, muitas pessoas afirmarem que se não tem fé, não é por sua culpa. Sem dúvida, a fé não se receita e o que é ainda mais justo, a fé não se impõe, é conquista. São encarnações, encarnações. Quantas pessoas a gente conhece que nem tem religião? Nem tem, mas são pessoas de fé. Quando alguém se determina a fazer um curso, a estudar para fazer um concurso, ele tem fé. Ele vai estudar o material que precisa estudar, né? Vai se dedicar e ele vai fazer porque ele tem fé. Agora, se ele diz assim, eu vou, mas já eu sei que eu não vou conseguir, então é melhor ele nem ir mesmo. Porque ele já engessou. Ele já fechou ali para ele. Então, a gente tem que abrir essa mente. A gente tem um ditado que diz que o mundo, né, o universo conspira ao nosso favor. Então, por que eu estou conspirando contra mim mesmo?
E aí, se estudo, se eu me preparo, eu só quero uma vaga. E aí tem o entendimento também. Se eu não passei, porque não para ver lá. De repente tem outra coisa melhor para vir para mim. E muitas vezes aquele emprego, aquela situação me traria dificuldades maiores. Temos um companheiro que ele é uma inteligência fantástica. E ele, o sonho dele era ser advogado. Se formou. Quando chegou para fazer a prova lá, né, para poder receber o diploma de direito e ele buscar outros, ele não passou. E fez 3 vezes. E ele chega para o centro, né, ele é do Leon Denis também, ele chega e pergunta para a doutora Erma. Aí a doutora Erma falou, filho, você pode até continuar e você vai chegar a hora que você vai passar. Mas seria a tua queda novamente. Porque em passado dele, ele caiu muito feio pelo poder, usou todo esse conhecimento que ele tinha na área, né? Todo da burocracia de tudo isso, para enriquecimento ilícitos. E também, quando a gente faz esse enriquecimento ilícito, a gente está tirando de alguém, prejudicando alguém, principalmente a lei divina, e deixando pessoas em situações de dificuldade. Então, se ele conseguisse, ele faria tudo outra vez. E aí, ele entendeu o recado, saiu estava frustrado, parou, trabalhou para não ficar deprimido, e aí ele seguiu em outra situação. Então, gente, isso se chama fé raciocinada. Eu quero isso, mas o que é que eu vou fazer? Se não dá, aí já estou na minha hora, né? Não, né? Aí tem outro caso. Eu gosto muito de trazer casos, porque aí mostra a realidade, né? Essa família, todo mundo médico mesmo, famosos. E aí a cunhada, que é minha amiga lá do Centro Abel, chegou para mim e falou, a minha cunhada, que era a irmã do noivo dela, ela passou e tudo, e ela queria ser médica residente no hospital tal, que é um hospital de grande nome, onde toda a família passou por lá e deixaram o registro, a marca, tudo, e ela não conseguia passar. E aí, na hora que ela me vem com isso, eu vi o filme direitinho. Aí eu digo, mas eu não vou falar. Aí eu digo, olha, faz uma carta que eu levo lá para o Leão. Fez, levei. A resposta que o Espírito deu era o que eu já sabia. Ainda falou assim, nem todo mundo veio para ser médico. O enfermeiro é muito valoroso. E seria o campo para ela. Uma enfermeira de faculdade, não um auxiliar de enfermagem. Mas o nosso orgulho desacerta. Se não é o que eu quero, não adianta. E aí eu vou bater de frente com as situações. E depois eu entro numa situação, perco a fé, porque eu oro, Deus não me ouve. Por quê? Eu quero que Deus atenda aos meus caprichos, esquecendo que Jesus deixou para nós um modelo de prece fantástico, que é o Pai Nosso. E ele diz lá, Pai, seja feita a tua vontade. Isso é entrega. Isso é confiança. Isso é a certeza de que está em boas mãos. Mesmo que aconteça coisas que vinham trazer dor ou sofrimento. Mas é a vontade do Pai de quê? Que o filho cresça. E o filho cresce diante das situações em que ele vai vivenciando. Quantas vezes nós, junto aos filhos, nós tolimos eles. O filho quer caminhar, o filho quer crescer, quer morar fora do Brasil, fazer a sua vida, e a gente fica naquele apego do falso, que é falso amor. O amor liberta. É a questão do poder, né? De estar ali no domínio. Ele tem direito, a gente sente saudade, né? A gente quer eles perto, mas eles crescem. Eles batem as asas. Nós também nos saímos dos nossos lares,
do poder dos nossos pais, para formar a nossa família. E aí a gente começa a bater de frente e até ora, né? Pede a Deus coisas aí, quando não acontece, diz: Deus, perdi a fé, não tenho mais fé. Então, o que é fé? É a certeza de que tudo que possa acontecer está no domínio deste Todo-Poderoso, que é Deus, nosso Pai. E aí, nós vamos lá para a parábola da figueira que secou, que é muito focada para nós médios. São aqueles que, antes de encarnar, todos nós, gente, não existe nada que foi feito improvisado aqui e agora. Quando entramos no mundo físico, nós já trazemos as nossas propostas. Tudo aquilo que nós combinamos na pátria espiritual. Está lá. Fulano de tal aprontou, fez e acontece, desencarna muito endividado. Chega no mundo espiritual para poder ele dar um passo a mais da sua próxima encarnação. Os benfeitores, os que cuidam de toda a sua encarnação, chama ele e diz: olha só, você vai encarnar na cidade tal, né, com a família tal e tudo isso, e você vai ser médium. Aí, às vezes, a pessoa diz: não, quero não. Não, quer ser médium, não. Me manda com a perna torta, me manda com olho caolho, me anda todo monstro. Não, filho, você vai como monstro para assustar as pessoas? Não, vai como médium. E esse médium não é um médium Chico Xavier nem Divaldo Franco, não. É um trabalhador. É aquele que vai para a espírita, ou mesmo que ele não trabalhe numa casa espírita, porque, na verdade, Kardec lá fala que os espíritos dizem: todos nós somos médios. Uns com mais potencialidade, outros com menos, mas todos nós somos médios. E aí, o que é o médium? Aquele que está mediando entre um e outro. É aquele que, numa casa espírita, ele chega, ele está fazendo um trabalho, desenvolvendo, ele serve uma água, ele dá uma folha, ele faz um trabalho, ele ali está sendo o quê? O mediador da organização, da paz, da harmonia. E aí, muitos de nós, somos essa figueira seca que adentramos na encarnação, não desenvolvemos as nossas potencialidades e retornamos ressequidas de sentimento e de obras. E aí eu vou ler um pedaço, só para que a gente possa, né, definir. Quando diz assim: quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vindo ao longe uma figueira, dirigiu-se a ela para ver se encontrava alguma coisa. Tendo se aproximado, nada encontrou. Em primeiro lugar, não era período de figa, tá? O período não era de figa. Então, Jesus sabia que não teria. Que não é o caso do trabalhador. O trabalhador tem que estar o tempo todo preparado. Ele não é médio só quando está no dia dos trabalhos e na casa espírita. Ele é médio o tempo todo, né? Quantas situações dentro do nosso próprio lar, que agora estamos nós vivendo muito mais dentro do lar, né? Que antigamente a gente tinha o lar, mas vivia mais fora do lar do que dentro dele, agora não. Nós estamos dentro do lar, observando os nossos familiares. Quantas coisas a gente vai descobrir? Meu Deus, eu não conhecia isso. Por quê? Nós estávamos muito preocupados com outras coisas, esquecendo o compromisso principal que é com a família. Quando construímos família, esse é o nosso legado principal. Porque se iremos, sei lá, na hora que adentrarmos o mundo espiritual, e formos fazer avaliações, e vai dizer realmente: você esteve no centro de domingo a domingo, trabalhou tantas horas, fez estudo, fez isso e aquilo. Mas essa falta aqui com o teu lar, teu familiar precisou, você não estava presente. Você não podia dizer não um pouco lá para poder auxiliar em casa.
Você não tinha tempo e ainda queria que todos te entendessem e te compreendessem. Sabe por quê? Temos que ter equilíbrio. Temos que servir, nos organizar. Ser do lar, ter o serviço do lar e o nosso trabalho espiritual. Que Deus não quer nada mais de nós do que o trabalho, o equilíbrio, para que a gente não venha trazer consequências para ninguém, principalmente para esses com quem nós temos o compromisso direto. Então, aí ele diz lá, né? Que aí ele fala, mestre, vê como a figueira que amaldiçoaste, que Jesus diz, que ninguém coma de ti, já que não tinha hora. Aí são palavras fortes, né? Que a gente tem que parar, pensar, e aí a gente traz para o nosso dia. São aquelas pessoas que têm condições de servir, de fazer alguma coisa, e que não estão produzindo nada. São aquelas pessoas que só querem ser servidas, né? E a gente vê hoje em dia quantas pessoas estão numa solidão tremenda. Aí a gente vai ver, avaliar o caminhar dessa pessoa. O que foi que essa pessoa construiu? Nada. E aí está na solidão. Claro que a gente não vai, né, chegar para a pessoa e dizer o contrário. Se está junto a ti, faz. Se ele não fez, faça você. Porque nós estamos a cada dia construindo o nosso futuro. Que o nosso futuro de hoje já é amanhã. E aí a gente, muitas vezes, por caprichos, por invigilância, por N situações, a gente afasta do trabalho. E a gente, quando chega o convite, quantas vezes, acredito aí que vocês estão à frente do trabalho, quantas vezes vocês pedem para alguém, né? Fulano, dá para você fazer isso? Oferece um trabalho e a pessoa diz o quê? Quem sou eu? Eu não tenho essa capacidade. Ainda se faz um falso humilde, né? Eu não tenho essa capacidade. Tudo bem. Eu também não tinha. Mas fui estudar, fui me preparar para poder, e a gente nunca está pronto totalmente. Porque cada dia a gente está estudando, descobrindo umas coisas, melhorando, crescendo, evoluindo. Como diz André Luiz, o trabalho quando o trabalho aparece. Que pronto é esse? É ter determinação e boa vontade para poder servir. E aí o médio ele tem que estar isso. É a mesma coisa também. A gente lutou muito com muitos médios porque eram médios, mas depois houve um momento da necessidade que no início não se estudava. Hoje em dia se estuda. Tem que estudar para ter o conhecimento. E aí foi uma luta para a gente trazer essa gente já de idade para o estudo, achando que não, já não tinha mais isso. Não vamos. Se você trabalha bem, com o estudo você vai trabalhar melhor ainda, porque com o conhecimento a gente tem condições melhores de servir, não é isso? E aí a gente vai mais adiante, quando fala da fé, assim, aqui no 10 ele diz assim, os médios são intérpretes dos espíritos, substituem os órgãos materiais que lhe faltam para nos transmitirem suas instruções. Eis porque são dotados de faculdade para esse fim. Então, outra questão, gente, se eu não tiver fé em Deus, em Jesus, nos mentores espirituais da casa onde eu estou abrigada, e em mim também, eu não vou poder fazer nada. Então, tem que desenvolver esta fé na potencialidade que nós trazemos, mas com humildade. Saber que o trabalho, nós somos o quê? Nós somos intermediários. Nós não somos a causa, nós somos a consequência dessa causa. E aí, o que nós estamos fazendo com o que nós recebemos? Olha lá os talentos. Enterramos? Porque o Senhor vai me cobrar e eu não fiz, e aí eu vou ser castigado? Não! Vamos utilizar da melhor forma possível, porque os espíritos mesmos dizem que quando a gente se determina, quando a gente quer, eles estão ao nosso lado, nos ajudando. Acha que tudo que a gente fala, que a gente traz, estuda, é tudo porque fulano é... Não! De repente só tem 5% meu.
95 é do meu mentor, do meu guia, dos amigos espirituais. Mas porque houve uma determinação minha de estudar, de buscar, de pesquisar, de me colocar aberta para o ensino. E aí a gente se fecha, porque a gente acha que não tem capacidade, temos sim. Temos. Quando Jesus diz que todos nós podemos fazer muito mais do que ele estava fazendo, é claro, haja reencarnações, né? Mas tem que dar um passo, tem que começar a fazer. Quando a gente percebe que através de um passo, quando nos colocamos à frente de alguém que está ali chegando, né? Muitas vezes destruídos, com pensamento de suicídio, isso e aquilo, e o médium se coloca ali com o seu mentor, querendo o melhor para aquele que está à sua frente, ele vai fazer. Porque ele está utilizando a fé e o seu sentimento, junto àquele que está ali. Mas é preciso que a gente acione essa alavanca chamada vontade, para trabalhar tudo isso, sabendo da nossa pequenez, conhecer o que eu posso fazer. Não sou mais do que ninguém. Estou tendo a oportunidade. E aí, nós vamos ver. Aí ele diz mais a questão, a fé, mãe da esperança e da caridade. Olha lá, a fé gerou duas filhas, que é a esperança e a caridade. E aí diz mais lá, a fé para ser vitoriosa deve ser ativa, não deve adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduz a Deus, ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inesperada. Aliás, inseparável. Não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? Porquanto, se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que nos dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis? E, por consequência, que amor? Então, é essa fé que faz a gente levantar de manhã, olhar para o sol, agradecer a Deus pelos raios solares, que vêm como fonte de energia, aquecer os nossos corpos. E sem ele, não teria vida. Essa fé que te faz caminhar, mesmo com os pés machucados, com os joelhos desconjuntados, mas segue, porque sabe que depois virá a recompensa. Não é uma recompensa material, é a recompensa espiritual do que você fez o que pôde. Você se esforçou, você doou de si para todos aqueles ao qual estava junto de ti ou até distante. É essa fé que diante de um ser querido, um ente amado nosso, a gente chora, deixa em nós uma dor, mas não o desespero. E que a gente diz nas nossas preces, Senhor, queria muito que fulano ficasse, mas se é da tua vontade que ele retorne à casa do Pai, porque Jesus disse, eu estou indo para a casa do meu Pai, do vosso Pai, do meu Deus, do vosso Deus. Porque a nossa verdadeira pátria não é terrena, é espiritual. Por isso, Jesus nos convidou a construir primeiro o reino de Deus em nós, para que tudo viesse por acréscimo. E aí, quando nós temos essa fé, que é a fé inabalável, que de frente em frente a todos os tempos, a todos os momentos, ela encara a razão. Porque ela sabe em que ela está acidentada. Ela sabe por que está passando isso. E eu tenho prova muito grande, né? Isso eu tenho gratidão. Se isso tudo aconteceu,
E vem o lado positivo, que a gente vê quando a coisa acontece ao contrário, a gente acha que foi a desgraça. Não, não foi. Como Jó disse um dia, né? Que Deus dá e Deus tira. Que Deus é bom para nós quando nos dá. É bom quando nos tira também. E quando pode nos retornar. Então, tenhamos esse olhar. Tenhamos essa certeza que a fé que devemos construir não é a fé que vacila no momento em que chega a provação. É nesse momento que eu vou mostrar, Senhor, o que queres que eu faça? Porque todos nós temos nossa porta de Damasco, a entrada de Damasco. E nessa hora, não tem que provar para ninguém, é para você mesmo. Poxa, eu já estudei tanto, já sei que a morte não existe, que eu sou espírito imortal, que o meu filho não é meu filho, ele é filho de Deus, ele está comigo pelo empréstimo, Deus concedeu para que eu pudesse ajudar, e a gente se ajudar um ao outro, fazer com que, no momento em que eu tenha que devolvê-lo, ele vá melhor. E aí saber que tanto o nosso corpo, carro, casa, nada é nosso, tudo é um empréstimo. E se soubermos utilizar, usar, nós vamos ter outras vezes. Mas vamos passar também por outras experiências. Por quê? Para chegar à condição de anjo, a parte de angelical, espírito puro, temos que fazer as nossas experiências por N caminhos. Como é que nós podemos seguir de alguém que nos vem pedir ajuda se a gente não passou pela experiência? Fica difícil, né? Por isso, meus irmãos, o que eu quero deixar aqui é ter fé, é a construção. Não se desespere se não construiu ainda. Se ainda vacila, mas amanhã não vacilará mais. Pede nas tuas preces, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Fortalece o meu ser, para que a minha confiança contigo possa ser sedimentada. Por tudo que eu já sei, por tudo que eu já conheço, que eu tenha a fé inabalável. E como mantra, que a gente sempre gosta dele, quando nas horas mais difíceis da vida, quando a nossa querida Teresa de Ávila diz para nós, nada te perturbe, nada te espante. Com a paciência, tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Isso é fé. Isso é, entrego-me, confio, aceito e agradeço. Seja feito, Pai, a tua vontade, tanto na terra quanto nos céus. E assim caminhamos, de cabeça erguida, porque temos que curvar o nosso espírito para Deus, para mais ninguém. Para o mundo, não, mas para Deus, sim. E aí, passamos as nossas lutas e sejamos vitoriosos, porque Deus nos ama e nos criou para sermos felizes. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, Maria Madalena. E a toda essa espiritualidade, com certeza, se a gente ir aos centros, hoje são os centros que vêm aos nossos lares. E estamos na companhia desses amigos, protetores espirituais. Muito obrigado a todos. Muita paz. Niete, nós é que agradecemos profundamente essa sua visão da fé, né? Principalmente quando você fala dessa fé raciocinada, lembrando que a fé é um exercício, né, Niete? A gente, às vezes, precisa trabalhar em nós essa confiança que a gente, muitas vezes, não tem ainda, né? Em nosso Pai, Deus e em Jesus. Nete, muito boa a sua palestra,
né? Pena que não é presencial para a gente dar aquele abraço gostoso que a gente sempre dá quando você vem aqui. Lembrando a todos que nos assistem que nós mudamos um pouquinho o formato, né? Nós tínhamos a palestra mensal e na sexta-feira subsequente, nosso irmão Astrogildo vinha para tirar as dúvidas, né? Porque a gente entende que a palestra ela tem que ser dedicada ao palestrante, então a gente evita a interrupção para tirar as dúvidas que aqueles que nos assistem sempre colocam, né? Não só as dúvidas, mas uns complementos, umas coisas que as pessoas gostam de colocar, uns comentários, umas reflexões. Então, no dia de palestra, a gente deixa que a palestra flua. E aí a gente começou, nas sextas-feiras subsequentes, nosso irmão Astrogildo vir e tecer comentários e tirar dúvidas. E com você, Niete, a gente vai mudar esse formato. A gente, a partir de agora, vai solicitar que você volte semana que vem, né? Você, o nosso irmão Astrogildo, o nosso irmão Anderley, para fazer, para tirar essas dúvidas, para tecer esses comentários, né? Para ver essas reflexões que as pessoas fizeram durante a sua palestra. Então, amigos, sexta-feira teremos mais uma vez o prazer de ter aqui a Niete conosco, nos cedendo mais um pouco do seu tempo e do seu conhecimento. E lembrando que pode deixar dúvidas, inclusive na palestra, que durante a semana pode escrever. Vocês podem ir colocando suas dúvidas, porque a nossa palestra ela fica salva no Facebook. Então, quem não acompanhou ao vivo, e mesmo quem acompanhou e não fez, no momento da palestra, não quis deixar nenhum comentário, pode deixar, que até sexta-feira a gente faz um levantamento desses comentários todos, nada passa, né? A gente não deixa passar nada, a gente dá um pente fino para ver todos os comentários, e a gente passa esses comentários para a Astrogildo, para a Niete, para a Derlei, que a Derlei vai ser assim, meio que, não é exatamente um mediador, mas vai ser mais alguém a acrescentar e a somar, né, no que a gente chama de pós-palestra. Então, Niete, mais uma vez, muito obrigada. Eu te peço que não saia, porque eu vou fazer agora a nossa prece de agradecimento, porque a prece é importante, sim, nunca é demais, né? Então, Jesus, irmão amado, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos com esta ferramenta nova, que são as lives. Ser conosco, irmão, nesses nossos deslizes, nesses momentos em que deixamos faltar ou falhar a nossa fé. Ainda estamos muito fracos. Ser conosco, coloca-nos no colo e nos ampare. Envolva-nos com o teu amor, com a tua luz, para que possamos seguir esse caminho de conhecimento, de reflexão e de estudo no seu Evangelho. Que assim seja, e que possamos estar aqui reunidos muitas vezes mais, para esses momentos de amparo. Obrigada, Niete, obrigada, meus irmãos, por esses momentos tão esclarecedores. Sem vocês nos assistindo, não haveria utilidade da live. E sem poder contar com irmãos de outras casas, irmãos que seguem conosco caminhos na doutrina, no movimento espírita, também não seria como estamos agora fazendo. Muito obrigada, Niete, que a gente possa permanecer juntos nessa sintonia de bem, de amor e de fé fortalecida. Obrigada a vocês, tá? Deixa eu ir, porque já estão me chamando aqui, ó. Tenho que entrar agora. Você tem horário, você tem outro compromisso. Eu vou passar para o Derlei a chamada do encontro, tá? De domingo, para ele participar e para tá bom? Tá, ok. Deus, tá, a gente te agradece. Vai com Deus, vai na fé. Obrigada. Um bom trabalho. Obrigada. Fica com Deus. Tchau. Por favor.